A gente falou da terapia, da fisioterapia no pós-operatório, e a gente vê uma mudança muito grande no pós-operatório na cirurgia plástica em geral, né? A gente vê que hoje se investe muito mais em pós-operatório, se tem muito mais acompanhamento em pós-operatório. Aquele paciente que falava que no passado, fiz a cirurgia, parece que quando eu pago eu não vejo mais o cirurgião e a equipe. Eu fico 7, 10 dias para ver alguém. Eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir receber um acompanhamento. Graças a Deus isso vem mudando muito e a gente já investe nisso já há muito tempo. Então a gente já tem um acompanhamento pós-operatório. Hoje o ideal, mas a gente já vem tentando um acompanhamento ideal já há alguns anos e hoje a gente tem uma sistemática muito legal. E a associação da terapia hiperbárica à fisioterapia foi fundamental para a redução de riscos, redução de dor, redução de inchaço. No caso da lipoaspiração, melhora da pega da enxertia de gordura, redução de riscos de trombose, tratamento prévio já para anemia pós-operatória e a gente ter um processo de oxigenação nos tecidos em que a gente aspira mais, Sim. que é o que a gente faz hoje na lipoaspiração de definição. A associação da terapia hiperbárica com a fisioterapia para você trouxe muito benefício. Como você enxerga a terapia hiperbárica hoje no pós-operatório? A gente tem feito até no pré-operatório em alguns casos, principalmente nos casos das pacientes com procedimentos prévios. Como é que você enxerga a terapia hiperbárica na visão da fisioterapia? Então, eu acho que hoje, como você começou, né, colocando, a gente hoje tem o nosso ideal, né? Então, hoje a gente tem um centro que a gente consegue aumentar a previsibilidade porque a gente vê esse paciente o tempo inteiro nesses 10 dias. Mas a nossa hiperbárica, né, não começou agora. Então, eu tenho certeza disso, que é um dos pioneiros, né, em relação à hiperbárica, quando nem eu, né, nunca tinha ouvido falar sobre isso como fisioterapeuta mesmo, e a não ser em queimadura, a não ser, né, nos processos que ele já era muito bem estabelecido, mas em pós-operatório, de forma alguma. E a gente começou isso há 6 anos atrás, né, não sei, mais ou menos isso. Então, é notório a diferença dos nossos pacientes, né, e eu consigo dizer exatamente em que. A gente tem redução de edema, e isso é realmente algo considerável. E é quando a gente reduz edema e controla o processo inflamatório, para a fisioterapia, eu estou no paraíso. Tá? Isso reduz dor, né? Eu reduzo, eu diminuo dor. O paciente já tem dor a menos, então eu consigo trabalhar com ele melhor no consultório. Né? Eu consigo dar mais mobilidade ao atendimento. Eu consigo fazer com que esse paciente volte mais rápido à atividade física, que eu sei também que isso é um diferencial seu, né? Enquanto cirurgião plástico. Nossos pacientes, eles têm liberação para voltar à atividade física 4 dias depois. Eu desconheço isso na grande maioria dos cirurgiões, né? E é muita segurança em relação ao quê? Ao controle do processo, porque se você também coloca um paciente para voltar a treino no momento que ele está debilitado, a gente não consegue equalizar, Claro. né? Então, o nosso paciente, ele volta muito mais rápido a isso. Eu consigo tirar a cinta hoje de um paciente, não fazer o paciente dependente de cinta, que é a otagonia que eu tenho imensa, né? Porque o médico quer que o paciente use cinta 60 dias. Vem cá, e esse músculo faz o quê com ele 60 dias imobilizado, né? Esse Então, exoesqueleto vai fazer o que nada. você não demande da musculatura Isso, e você vai ganhar mais flacidez. Exatamente. E aí depois a barriga tá lá mas quando tira a cinta, minha barriga cresce. Lógico, né? É só a gente explicar por quê. Mas a gente precisa controlar o processo. Então, a hiperbárica, quando ela, para mim, né, diminui edema, eu estou falando como fisioterapeuta mesmo, quando ela diminui edema, controla a dor e controla o processo inflamatório, a gente vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. E isso me dá ainda mais segurança para manter essa sessão com 1 semana. Mesmo que o paciente seja de fora, mesmo que o paciente queira. Mas eu vou estar em Salvador, hoje a gente opera, né? Se opera muito paciente de fora daqui. Mas eu vou estar em Salvador somente 10, 20 dias. Eu não posso fazer então todo dia? Não, não muda. Porque o teu processo inflamatório não é diferente dos outros, né? Então ele vai acontecer da mesma forma. Então a gente não vai acelerar. Então isso hoje, para mim, é um divisor de águas. Então a gente consegue tirar a cinta mais rápido. Nosso paciente hoje, ele não usa placa 24 horas. Ele usa placa de 8 a 12 horas para diminuir irregularidade, no sentido de dobra, né? Porque é um paciente que quando senta, se dobra pela posição mesmo. Então, a gente consegue minimizar isso, mas não porque ele depende da cinta ou da placa para ter resultado. A terapia hiperbárica, eu sou entusiasta dela há mais ou menos uns 6, 7 anos. Uhum. Então, eu iniciei um processo educacional dos meus pacientes há 6, 7 anos para entender os benefícios E não foi fácil. da terapia hiperbárica em todas as cirurgias de ferimentos agudos. Então, toda cirurgia que envolve um ferimento agudo, o pós-operatório imediato, ele deve ser feito com terapia hiperbárica. Então, cirurgia de transplante capilar, face, nariz, pálpebra, orelha, mama, abdômen,
Qualquer cirurgia aguda, você tem uma resposta inflamatória alta, edema, dor, uma cascata inflamatória. Então, só por isso, você já tem uma resposta sensacional na redução de inchaço, dor e edema. Você reduz riscos. Eu sei que o risco de uma trombose é muito menor com a terapia hiperbárica. Eu sei que um paciente que faz uma lipoaspiração, por mais tecnologia que a gente faça hoje, o paciente tem um mínimo sangramento. Você já faz um auxílio no tratamento da anemia pós-operatória com a terapia hiperbárica. A gente sabe que as pegas das enxertias de gordura, você tem melhor pega na enxertia de gordura com a terapia hiperbárica. E as regiões que a gente procura lipoaspirar mais superficial, que são as áreas específicas, a gente tem um aporte extra de oxigênio para essa região. Só para entender, a terapia hiperbárica, você aumenta em 20 vezes a concentração de oxigênio plasmático dentro do seu corpo. Então, isso faz com que toda atividade dependente de oxigênio e em processos inflamatórios, você otimize em muito a resposta. Então, quando você está no pós-operatório imediato, de uma cirurgia secundária e terciária, que a gente vai avaliar aquele tecido, ver que aquele tecido tem algum grau de sofrimento, alguma equimose, por dificuldade de retorno venoso, e principalmente por edema e por inflamação, a gente sabe o benefício que a terapia hiperbárica vai fazer. Então, o paciente de Thiago tira a cinta com um mês. O paciente Thiago quase não usa placa. O paciente Thiago faz fisioterapia uma vez por semana. Por que isso? Porque a gente é pautado no que é correto, a gente investe no que é correto para que o paciente tenha cada vez mais um resultado melhor, precoce e reabilitar precocemente. Então, eu comecei a lipoaspiração só na época que se falava assim, se não ficar roxo não está legal. Então, eu já ouvi de colegas profissionais, se não ficar roxo, parece que não lipoaspirou. Como se o sangramento fosse necessário para se retirar a gordura. Então, a mudança do paradigma da lipoaspiração em relação a isso já existiu há mais de 15 anos. Então, hoje a gente emulsifica a gordura. E com boa técnica de lipoaspiração, que é algo ainda difícil de a gente enxergar por aqui, porque a lipoaspiração ela tem técnica, tem tempo, progressão de cânula, para que você tenha bom resultado, mínima lesão tecidual, mínima lesão de vasos e um volume aspirado o maior possível. Então, eu ainda naveguei nessa época. E a lipoaspiração transformava um paciente num paciente completamente equimótico, cheio de dor, anemia aguda, transfusão sanguínea, uma cirurgia tão agressiva como era feita no passado, mais de pneumonia, trombose, anemia, seroma, hematoma. Era aquela paciente que ficava no pós-operatório durante 2 meses, você conseguia fazer qualquer atividade. Então, assim, isso trouxe um estigma muito ruim para a lipoaspiração. E eu venho educando os pacientes há 6, 7 anos para falar, não é assim. A lipoaspiração não é isso. Você consegue hoje fazer uma cirurgia completa. Eu não faço lipoaspiração parcial, que é um grande tiro no pé na lipoaspiração. Então, eu lipoaspiro sempre braço, costas, flanco. Quando há necessidade de culote, faço interna da coxa, abdômen, axila, face interna de coxa. Então, quando você muda o contorno corporal completo, às vezes o paciente tem medo, doutor, mas eu vou aguentar fazer essa cirurgia inteira? Vai. Em 1 semana você está treinando. Por quê? Porque a gente associa técnica, pré-operatório bem feito, técnica, tecnologia e pós-operatório com multidisciplinariedade. Então, assim, isso mudou completamente o paradigma da lipoaspiração e como os pacientes enxergam a lipoaspiração hoje. Ainda tem gente que acha que a lipoaspiração é feita com cânula. Tem gente que ainda acha que a lipoaspiração é para ficar roxo, porque se não ficar roxo, não lipoaspirou. E que se assustam quando se olham e dizem, gente, eu não fiquei roxa. É o que mais acontece. Em consulta, às vezes, quando eu opero pacientes que já fizeram cirurgias ou que algum acompanhante fez cirurgia, ou algum familiar fez, eu mostro um pós-operatório de 24 horas. Falo assim, quantos dias você acha que tem esse pós-operatório? Doutor, uns 3 meses. 24 horas. Doutor, o paciente não tem roxo. Lipoaspiração não é para sangrar. Se fosse para sangrar, o nome era hemoaspiração. A gente aspirava sangue. A lipoaspiração é para aspirar gordura. A lipoaspiração feita com técnica no passado, a clássica, um efeito colateral ruim da lipoaspiração era o sangramento. Sim. Então, quanto menos trauma, melhor para o fisioterapeuta. Melhor para o paciente e melhor para todo mundo. Então, a associação hoje da fisioterapia pré, de boa técnica cirúrgica, boa indicação cirúrgica, que a gente nem falou isso é fundamental, e de um pós-operatório com a associação do que a gente faz
terapia hiperbárica, fisioterapia e, às vezes, alguns tratamentos que, se houver necessidade, locais, como, às vezes, a ozonoterapia que você faz com muita maestria, como a gente faz, às vezes, diagnósticos de regiões de perfusão pelas as câmeras de termografia. Às vezes, quando a gente associa alguma infusão endovenosa pós-operatória ou até intraoperatória, principalmente nos pacientes que a gente sabe que tem alguma dificuldade para isso, sim, por questões fisiológicas mesmo. Então, hoje a gente consegue reabilitar o paciente muito mais rápido. O paciente tem que treinar precocemente, né? O paciente tem que ir para a academia precocemente. Acho que essa é uma grande diferença. Acho que o nosso perfil de paciente, isso eu me coloco assim, não é sorte porque esse paciente não começou a ir para você por sorte, né? Ele vai por uma questão de identificação. Claro. Então, hoje a gente não tem... Eu digo isso assim muito claramente. A gente não tem paciente que não tem indicação de cirurgia, né? Então, aquele paciente que ele vai operar com uma outra mentalidade. E não é só porque ele está disposto a, como você colocou mais cedo, a investir naquilo. E eu não estou falando de investimento porque quando o paciente ele não é bem preparado, é aquilo que você falou, ele vai faz a cirurgia, ele investiu na cirurgia e depois acabou. Acabou, ele vai fazer qualquer drenagem, ele vai fazer qualquer coisa e o resultado vai, né, aparecer. Então, quando você traz isso desde a sua consulta para esse paciente, não há espaço para algo diferente disso. Então, isso aumenta nossos resultados satisfatórios e previsibilidade. Então, hoje a gente opera paciente que... Eu não lembro da última vez que a gente pegou um paciente sedentário, né? Então, todo paciente vai para você... mas na minha família todo mundo acha que eu nem tinha indicação de fazer lipoaspiração. E aí é onde você entra, né, e desmistifica dizendo, não, exatamente você tem. Esse é o ideal. O que não tem é aquela pessoa que está sobrepeso. A sobrepeso, ela precisa diminuir, chegar num peso ideal, diminuir a inflamação para poder operar.